Queridos ouvintes, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. A palavra de Deus para esta noite está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz: Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero ministrar uma palavra ao seu coração sobre um Deus que não muda, um Deus que não volta atrás, um Deus que não brinca com aquilo que ele falou. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus encontram em Cristo o sim. E isso significa que quando Deus abre a sua boca, o céu fica comprometido com aquilo que ele declarou. O homem promete e às vezes não consegue cumprir. O homem fala e depois muda de ideia. O homem planeja e muitas vezes é impedido pelas circunstâncias. Mas Deus não é limitado pelo tempo. Deus não é vencido pelas dificuldades e não é surpreendido pelo amanhã. E o que saiu da boca de Deus carrega poder para acontecer. Talvez você esteja nesta noite carregando uma pergunta no seu coração. Será que Deus ainda lembra da promessa que fez para mim? E a resposta é sim, Deus se lembra. Ele não esqueceu da promessa que ele te fez. Porque o tempo não apaga a promessa. A luta não cancela a promessa. O deserto não destrói a promessa. Porque antes da promessa chegar nas suas mãos, ela já saiu do coração de Deus. Muitas vezes, o nosso maior desafio não é acreditar que Deus pode fazer, mas esperar o tempo de Deus. Abraão recebeu uma promessa, mas precisou esperar anos. José recebeu sonhos, mas antes do palácio, conheceu a prisão. Davi foi ungido rei, mas antes do trono, enfrentou perseguições. Porque Deus não trabalha apenas para entregar uma bênção, Ele trabalha para preparar uma pessoa capaz de sustentá-la. Tem coisas que Deus está demorando, não porque Ele esqueceu, mas porque Ele está preparando o caminho. O inimigo olha para a demora e diz, acabou. Mas Deus olha para a demora e diz, eu ainda estou trabalhando. Muitas pessoas querem somente o sim de Deus, mas esquecem que o Pai também ama quando diz não. Deus não negou algo porque queria impedir a bênção de alguém, mas porque enxergava algo que a pessoa não enxergava. Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse tirado, mas Deus respondeu, a minha graça te basta. Parecia um não, mas na verdade era proteção. Porque nem toda porta fechada é derrota. Algumas portas fechadas são livramentos, porque Deus vê o que os nossos olhos não conseguem ver. Deus enxerga a armadilha escondida. Deus enxerga o caminho perigoso e aquilo que poderia nos afastar da presença dele. O texto diz, quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. A promessa não está desligada da nossa comunhão com Deus. Precisamos permanecer nele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não adianta querer a promessa de Deus vivendo distante do Deus da promessa. Existe bênção, existe milagre, existe vitória, mas também existe obediência. E Deus quer abençoar filhos que caminhem com Ele. Talvez você esteja em uma fase onde parece que nada está acontecendo. Você orou e ainda não viu. Você esperou e ainda não recebeu. Você lutou e ainda não chegou. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa que Deus está ausente. O atraso de Deus não significa abandono de Deus. Deus continua sendo fiel. A palavra declara, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não o fará, ou tendo falado não o realizará, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então levante a sua cabeça nesta noite e diga para a sua alma, eu não vou perder a minha fé, porque o meu Deus continua no controle. O mesmo Deus que abriu o mar para Israel passar, que sustentou Elias no ribeiro, que levantou José do cárcere e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua operando. Porque Ele é o Deus do sim. O céu diz sim, a palavra diz sim, a presença diz sim. A promessa que Deus fez para você ainda está viva. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós entramos na Tua presença com o coração aberto,
reconhecendo que Tu és grande, poderoso, soberano e fiel. Senhor, nós declaramos que não existe outro como o Senhor. Tu és o Deus que abre portas onde ninguém consegue abrir, o Deus que faz caminho no meio do mar, o Deus que levanta aquele que caiu, o Deus que restaura aquilo que parecia perdido. Pai amado, nesta noite eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração, porque o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece as lágrimas que ninguém viu. O Senhor conhece as batalhas que foram enfrentadas no silêncio. O Senhor conhece as orações feitas no quarto, dos pedidos que foram apresentados e das promessas que parecem estar demorando. Mas nesta noite nós nos lembramos da Tua palavra. Todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Senhor, fortalece a fé daquele que está cansado de esperar. Quebra todo o pensamento de derrota. Repreenda toda voz que tenta dizer que acabou. Porque aquilo que o Senhor prometestes não depende das circunstâncias, depende da tua fidelidade. Pai, visita agora os lares, que a tua presença entre dentro das casas, e onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver angústia, derrama paz. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver enfermidade, manifesta o teu poder. Senhor Jesus, toca naquele coração ferido pelas decepções. Muitas pessoas foram machucadas por promessas de homens que não foram cumpridas, mas hoje o Senhor está lembrando que existe um Deus que não mente. Homens falham, mas o Senhor permanece fiel. O mundo muda, mas a tua palavra permanece. O tempo passa, mas as tuas promessas continuam vivas. Pai, tira agora toda a ansiedade. Ensina-nos a esperar o teu tempo. Que nós não corramos na frente da tua vontade. Que nós não abandonemos o caminho porque a resposta demorou. Dai-nos paciência de Jó, a fé de Abraão, a perseverança de José e a confiança de Davi. Senhor, se houver portas que precisam ser abertas, abre. Se houver portas que precisam permanecer fechadas, fecha, porque nós não queremos apenas aquilo que desejamos, nós queremos aquilo que vem das tuas mãos. Senhor, livra-nos dos caminhos que parecem bons, mas nos afastam da tua presença. Pai, coloca a tua mão sobre as famílias, restaura casamentos, fortalece os pais e filhos, quebra toda a divisão dentro dos lares, que a paz de Cristo reine dentro de cada casa. Senhor, visita agora aqueles que estão enfrentando uma noite difícil, aqueles que estão chorando escondido, aqueles que pensam que ninguém se importa, que nesta hora sintam o teu abraço, que sintam o teu Espírito Santo trazendo refrigério, porque tu és o Deus que consola os aflitos. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus toda a seta do inimigo contra a mente, contra a fé e contra a esperança. Que toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. Todo sentimento de incapacidade seja vencido pelo poder do teu amor. Nós declaramos: minha casa pertence ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, meu futuro pertence ao Senhor, minhas promessas estão nas mãos do Senhor. Jesus, visita o enfermo nesta noite, que o teu poder alcance onde um homem não consegue chegar. Toca no corpo, toca na mente, toca na alma. Que haja restauração, renovo e fortalecimento. Senhor, derrama uma porção nova do Teu Espírito Santo. Queima toda frieza espiritual. Desperta novamente o desejo de buscar a Tua presença. Coloca a fome da palavra, coloca a sede da oração. Acenda o clamor do altar. Que o Teu povo volte a ter alegria em Te servir. Pai, obrigado porque mesmo quando nós não entendemos, o Senhor continua trabalhando. Obrigado porque o silêncio não significa ausência. Obrigado porque a noite pode ser longa, mas o amanhã vai chegar. Nós terminamos esta oração declarando: o Senhor é fiel, o Senhor cumpre promessas, o Senhor está cuidando de nós, e tudo aquilo que entregamos em Tuas mãos está seguro. Nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.